CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o livro Obras Póstumas do nosso querido irmão. As suas anotações, já está aqui, Adilane, as anotações ficadas em seu gabinete. Vamos então a uma leitura do Evangelho e fazer a prece. Já está aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 24, o item 17. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mau, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos está reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Item 18. Chamando para junto de si o povo com seus discípulos, ele lhes disse: se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Assinalado por Marcos, por Lucas, por Mateus e por João. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em nossa casa de amor, mais uma vez, como fazemos todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, para estudarmos a doutrina espírita, rogando as suas bênçãos, a tua proteção, que ela se derrame sobre nossa casa e nos fortaleça, amansando os nossos corações, pacificando as nossas mentes. E sintamos todos, Senhor, que possamos todos sentir o teu amor a nos envolver. E com essas vibrações, através dessas inspirações, buscamos os nossos benfeitores, os dirigentes da nossa casa espírita, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP. Em nome desses espíritos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, pedimos então a devida permissão, em teu nome e em nome de Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Muito bem. Então vamos para o nosso estudo, Obras Póstumas. Nós paramos no discurso pronunciado no túmulo de Allan Kardec, não é? Na página 37, 36. Eis o sol. Vamos lá, Dilane, para você ler. Página 36, ele começa ali. Eis o sol de abril que brilha nos céus e nos inunda com seu primeiro orvalho aquecedor. Vamos lá. A gente não esquece que Kardec morreu no dia... Quando foi o desencarne de Kardec? Você que escuta toda hora. 31 de março... 31 de março de 1869. Então ele está falando ali em abril, ali no túmulo de Kardec. Vamos lá. Eis o sol. Eis o sol de abril que brilha nos céus e nos inunda
com seu primeiro orvalho aquecedor. Os campos já despertam. Os primeiros botões entreabrem-se à primavera. A primavera já floresce. O azul celeste sorri. E a ressurreição se opera. E, entretanto, essa vida nova é formada apenas pela morte e não recobre senão ruínas. Bonito, né? Poético. Poético. Vou fortificar aqui com a leitura desse pedaço que a Dilane acabou de ler. Eis o sol de abril que brilha nos céus e nos inunda com seu primeiro orvalho aquecedor. Os campos já despertam, os primeiros botões entreabrem-se, a primavera já floresce, o azul celeste sorrir e a ressurreição se opera. E, entretanto, essa vida nova é formada apenas pela morte e não recobre senão as ruínas. Que beleza, né? Que beleza. De onde vem a seiva destas árvores que verdejam neste campo dos mortos? De onde vem esta umidade que nutre suas raízes? De onde vêm todos os elementos que vão fazer surgir, sob as carícias de maio, as florzinhas silenciosas e os pássaros cantores? Da morte, senhores, da morte, desses cadáveres enterrados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo material não é senão um conjunto transitório de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou segundo o seu próprio tipo para criar para si órgãos, colocando-a em relação com o nosso mundo físico. E quando nosso corpo renova-se assim, peça por peça, pela troca perpétua das matérias, quando um dia cai massa inerte para não mais levantar-se nosso espírito, ser pessoal guardou constantemente sua identidade indestrutível, reinou como soberano sobre a matéria da qual se revestira, estabelecendo assim, por este fato constante e universal, sua personalidade independente, sua essência espiritual não submetida ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Então Camille Flammarion está aqui falando da vida após a morte, falando da transformação do corpo, atendendo à lei de Lavoisier, onde nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E daqueles corpos petrefíveis, enterrados no cemitério, surgem as flores que irão sorrir, fazendo sorrir a primavera. É dali daquela transformação. E ele diz ainda que o corpo guardou, bem protegido, a essência do ser, que é a alma. Nós somos espíritos imortais, não existe a morte. Que beleza de pronunciamento, né? Que beleza de pronunciamento. Continua aí, Adilane. Dá até vontade de morrer desse jeito, né? Que beleza. Em que consiste o mistério da vida? Através de que laço a alma se prende ao organismo? Através de que desfecho ela se escapa? Sobre que forma e em que condições existe depois da morte? Que recordações, que afeições ela guarda? Como se manifesta? Aqui estão, senhores, tantos problemas que estão longe de serem resolvidos e
e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro. Alguns homens podem negar a existência mesma da alma, como a de Deus. Afirmar que a vida moral não existe. Que não há absolutamente leis inteligentes na natureza e que nós, espiritualistas, somos vítimas de uma imensa ilusão. Outros podem, ao contrário, declarar que conhecem, por um privilégio especial, a essência da alma humana, a forma do ser supremo, o estado da vida futura, e tratar-nos como ateus, porque nossa razão recusa-se à sua fé. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui diante dos maiores problemas, que não nos interessemos por essas coisas que longe de nós estão de serem estranhas, e que não tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à procura da verdade. É pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta à apreciação das causas. Na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritualismo, os fatos existem, mas ninguém conhece seu modo de produção. Existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, caloríficos, mas, senhores, não conhecemos nem biologia nem fisiologia. O que é o corpo humano? O que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma? Nós o ignoramos. Ignoramos igualmente a essência da eletricidade, a essência da luz. É, portanto, prudente observar, sem tomar partido, todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas, que são talvez de espécies diversas e mais numerosas do que supunhamos até aqui. Que aqueles cuja visão é limitada pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos, ávidos de conhecer, que lancem sobre esse gênero de estudos o sarcasmo ou anátema. Anátema é condenação, né? O sarcasmo é a zombaria, ou anátema, em torno desse conhecimento da alma, da existência da alma, que a alma preexiste, que a alma continua, que a gente não sabe a essência dessa alma, como ele disse nos parágrafos anteriores. Que lancem sarcasmo, que lancem anátema. Continua. Elevamos mais alto nossas contemplações. Tu foste o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que desde o princípio da minha carreira astronômica testemunhaste uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois tomado nas mãos o livro da pluralidade dos mundos habitados, tu o colocaste logo na base de edifícios doutrinário, como o qual sonhavas. Com muitas frequências, nós nos entretínhamos
entretínhamos juntos sobre essa vida celeste, tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes, através de uma visão direta, em que consiste essa vida espiritual, a qual retornaremos todos e que esquecemos durante esta existência. Então aqui ele está conversando com Kardec. Que Enquanto bonitinho. o corpo está no túmulo, ele está conversando com Allan Kardec. Antes, ele estava falando para as pessoas que estavam ali em torno. E agora, ele está falando com Kardec. Vou ler novamente esse parágrafo, que é belíssimo. Que aqueles cuja visão limitada pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos, ávidos de conhecer, que lancem sobre esse gênero de estudos o sarcasmo ou o anátema. Elevemos mais alto nossas contemplações. Tu fostes o primeiro, ó mestre e amigo, tu fostes o primeiro que desde o princípio da minha carreira astronômica testemunhaste uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes, pois tomando nas mãos o livro da pluralidade dos mundos habitados, tu o colocaste logo na base do edifício doutrinário com o qual sonhavas. Com muita frequência, nós nos entretínhamos juntos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, ó alma, sabes através de uma visão direta em que consiste essa vida espiritual, a qual retornaremos todos e que esquecemos durante esta existência. Então ele dizendo para Kardec que Camille Flammarion, ou Flammarion, deve ser em francês assim que se pronuncia, ele era amigo de Allan Kardec. E o livro que ele escreveu, Camille Flammarion, Pluralidade dos Mundos Habitados, Kardec coloca ali no início algumas anotações de Camille Flammarion. E ele fica muito feliz com isso, muito feliz. Eles eram muito amigos. E você vê, aí ele diz assim, agora tudo aquilo que a gente colocou, que a gente escreveu, você está vendo diretamente, você é um espírito, que você está comprovando tudo aquilo que nós estudamos. Vejam aí a certeza da continuidade da vida após o túmulo, a certeza de que ali está somente um corpo putrefácil. Será que eu falei certo? Putrescível é o correto. Aí ele diz, podem zombar, podem condenar, mas essa é a verdade. Aí ele continua dizendo, no túmulo de Kardec, agora voltastes a esse mundo de onde viemos e recolhes o fruto dos teus estudos terrestres. Teu envoltório dorme aos nossos pés, teu cérebro apagou-se, teus olhos estão fechados para não mais abrir, tua palavra não se fará mais ouvir. Sabemos que todos chegaremos a esse mesmo último sono, a mesma inércia ao mesmo pó. Porém, não é nesse envoltório que colocamos nossa glória e nossa esperança. O corpo cai, a alma permanece e retorna ao espaço. Nós nos encontraremos num mundo melhor e no céu imenso, onde se exercerão nossas faculdades mais poderosas, continuaremos os estudos em que a terra é apenas um teatro muito estreito para contê-los. Preferimos saber esta verdade do que crer que jazes inteiramente nesse cadáver e que tua alma tenha sido destruída pela cessação dos movimentos e dos órgãos. A imortalidade é a luz da vida, como esse sol resplandecente é a luz da natureza. Adeus, meu querido Allan Kardec. Adeus. Que beleza, né? É o pronunciamento de um amigo a um outro amigo. E que
faz com que pensemos assim diante daqueles entes que tanto amamos e que não estão presos na sepultura, estão livres, vendo o mundo como ele é, o mundo espiritual, livres, mantendo os mesmos sentimentos de amor, de amizade, de consideração, como estamos aqui, entre esses irmãos. Eles não morreram, o que ficou no túmulo foi apenas o corpo físico. Então esse é o testemunho de um amigo, diante do túmulo de outro amigo que acaba de ser enterrado o corpo físico, né? Testemunho de Camille Flammarion, astrônomo francês, ao seu amigo Allan Kardec, o professor Hippolyte Denisard Rivail. E diante desse testemunho, diante de tudo isso que ele nos trouxe, a gente tem certeza de que a vida continua e podemos aqui evocar, como evocamos essa personalidade, esse espírito, melhor dizendo, esse espírito imortal que se chama Allan Kardec. Então nós começamos o nosso estudo em nome também do nosso querido Kardec, em nome de Leon Denis, poderia chamar o Camille Flammarion também. Ele é o patrono do estudo da Gênese. O professor José Jorge é o patrono do nosso estudo do livro O Céu e o Inferno. E o Camille Flammarion é o patrono da Gênese, o livro que estudamos hoje aqui. E ali na Gênese, naquela primeira parte, ele começa a falar do céu, dos cometas, né? Dos cometas, da Terra, dos cometas, do Sol, dos sóis, dos sistemas solares, das galáxias. A Gênese começa assim, e muito do que está ali, o Camille Flammarion ajudou o nosso Allan Kardec. Entenderam vocês o que eu li aqui? Você entendeu, Andriele? Entendeu, Andriele? Então, o que foi que eu falei aqui, Andriele? Qual foi o assunto daqui? Um discurso de um amigo para um outro amigo. Aonde estava um amigo, aonde estava o outro amigo? Ah, muito bem. O corpo estava sendo enterrado. Isso aí, morto o corpo físico. Ah, tá bom. Ela deu cola, né? Tudo bem. Pode consultar os universitários. Bonito, não é? A gente tinha que pegar toda essa carta e ler direto. E eu vou fazer isso hoje, quando chegar em casa, novamente, ler toda essa carta em voz alta na minha sala, porque é muito bonita, né? A gente leu aqui em 2 vezes. Dá vontade de ler tudo novamente, né? Tá bonito demais isso daqui. É bom até ler de novo. Dona Conceição chegou por último. Você quer que eu leia novamente? E a gente pega do início? Eu vou lendo direto. Sim. Eu vou ler direto, tá? Vou ver, tem meia hora de estudos, e não vou parar para explicar nada, que nossos ouvintes, dá 1, 2, deixa eu ver se vai dar para estudar, 3, 4 páginas. Eu acho que eu consigo ler direto, porque nós lemos isso aqui em 2 aulas, mas eu tinha terminado a outra, não é? Vamos ver se dá? Lê o que é direto? Ali dos senhores. Não, vamos ler de onde a gente começou, né? Eis o sol te abriu. As várias coisas. Ou você quer começar logo o outro? Começa, já entenderam bem esse daqui, né? Que foi uma carta para Kardec, que foi o enterro dele. Eu vou ler a partir da página 33, que dá tempo de ler. Da 33 que ele começa aqui, ó. Página 33, Conceição. Vamos lá na 33, eu vou ler direto, tá? Vamos lá. Pois, senhores, o Espiritismo não é uma religião, mas uma ciência, ciência da qual reconhecemos apenas o ABC. Olhou aí? Sim, senhor. Depois se deu o cunho de religião também para a doutrina espírita, tá? Se deu o cunho da religião. Os tempos dos dogmas terminou. A natureza abarca o universo e Deus, Ele próprio, que fizemos outrora imagem do homem,
só pode ser considerado pela metafísica moderna como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas através dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e não devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. E devem ser severamente submetidas ao controle da experiência. Não há mais milagres. Assistimos à aurora de uma ciência desconhecidas. Quem poderia prever a que consequências conduziria no mundo do pensamento o estudo positivo dessa nova psicologia? Então, quem trouxe isso foram os espíritos, que Kardec concatenou essas ideias, juntou essas ideias. A ciência rege o mundo de agora em diante. E, senhores, não será estranho a esse discurso fúnebre observar sua obra atual e as induções novas que elas nos descobre, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Em nenhuma época da história a ciência desenvolveu, diante do olhar espantado do homem, horizontes tão grandiosos. Quer dizer, nenhuma época da história a ciência, diante do olhar espantado do homem, desenvolveu horizontes tão grandiosos. A ciência espírita fez tudo isso. Sabemos agora que a Terra é um astro, que a nossa vida atual efetua-se no céu. Pela análise da luz, conhecemos os elementos que queimam no Sol e nas estrelas, as milhões e trilhões de léguas do nosso observatório terrestre. Pelo cálculo, possuímos a história do céu e da terra, no seu passado distante, como no seu futuro. Passado e futuro que não existem para as leis imutáveis. Pela observação, pesamos as terras celestes que gravitam na imensidão. O globo onde estamos tornou-se um átomo estelar, voando no espaço, no meio das profundezas infinitas, e nossa própria existência sobre esse globo tornou-se uma fração infinitesimal de nossa vida eterna. Tá difícil isso, vocês entenderem? Ele está dizendo que o planeta Terra é nada diante do que já se observou no espaço. É um pontinho. E nós menos ainda. Se o planeta Terra é nada, imagine a gente em cima do planeta. Porém, o que pode, a justo título, chocar-nos mais vivamente ainda, é esse espantoso resultado dos trabalhos físicos operados nesses últimos anos, que vivemos no meio de um mundo invisível agindo incessantemente em torno de nós. Então, ele está afirmando que nós vivemos em torno de um mundo invisível, que são os espíritos que aqui estão em torno de nós, um mundo invisível incessantemente nos influenciando. Sim, senhores, aí está para nós uma revelação imensa. Contemplem, por exemplo, a luz espalhada a essa hora na atmosfera por esse brilhante sol. Então a gente está imaginando aqui, a gente lendo, vocês vão na cabeça de vocês um homem, né, chamado Clamire Flammarion, ali no túmulo de Kardec, falando essas palavras. Sim, senhores, aí está para nós uma revelação imensa. Contemplem, por exemplo, a luz espalhada a essa hora na atmosfera por este brilhante sol. Contemple esse azul tão suave da abóboda celeste. Observem esses eflúvios de ar tépido que vêm acariciar nossos rostos. Olhem esses monumentos e essa terra. Pois bem, apesar dos nossos olhos arregalados, não vemos o que se passa aqui. Sobre 100 raios emanados do sol, apenas 1/3 é acessível à nossa vista.
seja diretamente, seja refletido por todos esses corpos. Os 2/3 existem e agem em torno de nós, mas de uma maneira invisível, embora real. Então o que ele está dizendo? Observe esse astro-rei, o sol, essa beleza dessa manhã ensolarada, os raios que chegam até nós. Nós sentimos somente parte deles. Nós observamos através de aparelhos parte desses raios. Nós não conseguimos ver tudo, mas eles estão aqui e nós não percebemos. E eles agem sobre nós. É isso que ele está dizendo. São reais, embora invisíveis, são reais. Os raios do sol são quentes, sem serem luminosos para nós. E são, entretanto, muito mais ativos do que aqueles que nos tocam, pois são eles que atraem as flores para o lado do sol, que produzem todas as ações químicas. São eles também que elevam sob uma forma igualmente invisível o vapor da água na atmosfera para com ele formar as nuvens, exercendo assim incessantemente em torno de nós, de uma maneira oculta e silenciosa, a força colossal mecanicamente estimada ao trabalho de vários milhões de cavalos. Então, esses raios que a gente não vê evaporam a água. Esses raios que a gente não vê faz com que a flor se vire para o sol. Ele está dizendo a influência que formam as nuvens e que novamente vem se precipitar sobre a terra. Se os raios caloríficos e os raios químicos que agem constantemente na natureza são invisíveis para nós, é porque os primeiros não chocam muito rápido nossa retina e porque os segundos a chocam mais rápido. Então tem muito raio invisível que não dá para a gente chocar a retina. Imprimir aqui para que a gente veja, como estamos vendo aqui a flor. Outros não imprimem. Assim é o mundo invisível. Assim são os espíritos para nós. Então, é porque nosso olho apenas vê as coisas entre dois limites, além e aquém dos quais não vê mais. Nosso organismo terrestre pode ser comparado a uma harpa de 2 cordas, que são o nervo óptico e o nervo auditivo. Vocês sabem disso, né? A gente só tem um limite para enxergar, para ouvir também os sons. Além, a gente não ouve. Abaixo, também não. A mesma coisa com a luz. A gente está vendo aqui uma luz branca, mas a gente sabe que aqui, se você botar um prisma, ela vai se dividir. Como acontece com a nuvem, que começa a chover num tempo de sol, ela passa em frente ao sol, forma um arco-íris. O que é o arco-íris? A nuvem formou um prisma e mostra ali as cores dos raios solares que incidem sobre a Terra. Aí você vê ali do violeta, né, até o infravermelho. Mas tem outras cores que a gente não vê, mas a olho nu a gente não está vendo. Assim é um mundo invisível, um mundo espiritual. A gente não consegue ver. Não, como ele disse, não imprime a retina, né? Como ele falou aqui. Porque não chocam a retina, foi o termo que ele usou. Uma certa espécie de movimentos coloca em vibração a primeira e uma outra espécie de movimentos coloca em vibração a segunda. Quer dizer, a primeira é que a gente vê, a segunda é que a gente não vê. Eis aí toda a sensação humana, mais restrita aqui do que em alguns seres vivos. Em alguns insetos, por exemplo, nos quais essas mesmas cordas da vista e do ouvido são mais delicadas. Por exemplo, o morcego percebe som, ele é cego, muito mais do que a gente. O cachorro, ele também tem um faro muito mais desenvolvido do que o nosso. Então, animais têm visões maiores, mais desenvolvidas do que a nossa, a audição. É isso que ele está dizendo, que eles ouvem e veem coisas que a gente não consegue ver nem ouvir.
Então não é porque eu não vejo e porque eu não ouço que não existe. Eu não estou vendo a luz aqui, os raios luminosos do sol, só vejo a luz clareando. Mas não é porque eu não vejo, porque ele não existe. Se eu botar um prisma ali, ele vai se decompor. Essa luz vai se decompor. Tudo bem? Estão entendendo? Tá. Ora, existe na realidade, na natureza, não 2, porém 10, 100, 1000 espécies de movimentos. A ciência física nos ensina então que vivemos assim, no meio de um mundo invisível para nós, e que não é impossível que seres invisíveis, igualmente para nós, vivam igualmente sobre a Terra, numa ordem de sensações absolutamente diferente da nossa, e sem que possamos apreciar sua presença, a menos que se manifestem a nós, através de fatos, entrando na ordem das sensações. Está entendendo? Eu estou falando aqui para jovens de 14 anos. Está entendendo, Ana? Mais ou menos? É para entender 100%, aqui não tem mais ou menos. O que Camille Flammarion está dizendo aqui? Ele está dizendo, ele trouxe a ciência física. Se no mundo físico existem coisas que nós não vemos, e ele deu o exemplo das cores da luz, da influência dessa luz nos seres, como nas flores que se voltam para o sol, a influência em nossas vidas, porque a gente sente o calor. Como tem muitas coisas que nós não vemos somente com um aparelho, a gente não vê um mundo de bactérias que estão aqui no ar, a gente não vê os gases que aqui estão, a gente não vê. Então isso foi descoberto através de pesquisas em laboratório, que a gente respira oxigênio, que tem um ar que ele deu o nome de oxigênio, que faz parte da vida, mas que tem também outros gases, o gás carbono, o hélio e por aí afora. E a gente não está vendo. Da mesma maneira que o mundo físico, Ana, existe coisas que a gente não vê, mas que existe, e existe muito mais coisas que o homem ainda não descobriu, também, o mundo invisível, que a gente chama o mundo espiritual, existe. E nós não vemos. Não é porque nós não vemos os espíritos, não é porque nós não estamos vendo o mundo invisível em torno de nós, porque ele não existe. É que os nossos sentidos não conseguem perceber, a não ser quando eles se mostram para a gente. Quando alguém vê um espírito, quando alguém vê uma manifestação qualquer. É isso que ele explicou. Entenderam? Entendeu? Entendeu, Ana? Se a Ana, se o André, se a Raiele entendeu, você tem que entender. Giovanni, você também. Eloá. E você também, Conceição. Entendeu? Ah, bom. Vamos lá. Diante de tais verdades, foi bom a gente voltar. Eu li isso outro dia, a gente voltou, porque é muito bonito essa carta de Camille Flammarion no túmulo de Kardec. Que beleza, né? Diante de tais verdades, né, essa que nós concluímos agora, que não fazem senão entreabrir-se ainda, como negação a priori, parece absurda e sem valor. Quando se compara o pouco que sabemos, a exiguidade da nossa esfera de percepção, a quantidade do que existe, não podemos impedir-nos de concluir que nada sabemos e que nos resta tudo para saber. Olha que conclusão, quase que a mesma de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Disseram que Sócrates era o homem mais inteligente do mundo, ele não aceitou isso não, o mais sábio de todos, ele não. Como me dão esse título? Não. Aí ele vai lá ele vai no político, que ele acha que o político era o mais sábio.
Mas quando ele vê que o político só sabe a política e não sabe outras coisas e acha que sabe tudo, ele vê que o político não é sábio. Ele vai no médico, o médico diz que sabe tudo, mas o médico não entendia de música. Ele vai no músico, o músico diz que sabe tudo, mas o músico não entendia de política. Aí ele chega à conclusão que de fato ele é o homem mais sábio do mundo, porque ele ignora quase tudo, quase nada ele sabe. Então ele é o mais sábio porque ele vê a sua ignorância, o que os outros não viam. O orgulho não deixa, a pessoa acha que sabe tudo. Então é o que Camille Flammarion está dizendo aqui, ó. A priori, vou ler de novo, para a gente dar tempo de acabar isso aqui, que vai dar tempo. Falta 2 páginas, que a gente voltou para reler, né? Vai dar tempo, ó. Diante de tais verdades, aquela que nós concluímos, que nem tudo que a gente não vê não significa que não existe. Diante de tais verdades, que não fazem senão entreabrir-se ainda como negação a priori, parece absurdo e sem valor, quando se compara o pouco que sabemos, quando se compara o pouco que sabemos com a exiguidade da nossa esfera de percepção. Exiguidade com a pequenez da nossa esfera de percepção, uma coisa exígua, pequena, de percepção, a quantidade do que existe. Então, do que a gente não sabe, se constrói um universo. Do que a gente conhece, não se faz quase nada. Não podemos impedir-nos de concluir que nada sabemos e que nos resta tudo para saber. Com que direito pronunciaríamos, então, uma palavra impossível diante dos fatos que constatamos sem poder descobrir-lhes a causa? Por que eu vou dizer que é impossível se a gente não descobre a causa? A ciência abre-nos as vistas tão autorizadas quanto as precedentes sobre os fenômenos da vida e da morte e sobre a força que nos anima. Basta-nos observar a circulação das existências. Tudo é apenas metamorfose, quer dizer, tudo é transformação. Metamorfose é transformação. Tudo é metamorfose. Conduzir-nos no seu curso eterno. Os átomos constitutivos da matéria passam incessantemente de um corpo a outro, do animal à planta, da planta à atmosfera, da atmosfera ao homem. E o nosso próprio corpo, durante a vida inteira, muda incessantemente de substância constitutiva, como a chama que só brilha através dos elementos renovados constantemente. Que beleza, né? É que é a lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Os átomos passam, aqui anima a gente átomos que já animou outros corpos, outros seres, inclusive seres inferiores da natureza. Ele vai falar das flores lá, das árvores, no cemitério. Quem que alimenta aquilo tudo? Os átomos dos defuntos que estão ali. E quando a alma voa, esse mesmo corpo, tantas vezes transformado, já durante a vida, desenvolve definitivamente a natureza, todas as moléculas, para não mais retomá-las. O dogma inadmissível da ressurreição da carne foi substituído pela elevada doutrinação da transmigração das almas. Quer dizer, o corpo não vai sair do cemitério para ser julgado depois. Isso não existe. Ele está dizendo que esses átomos animam outros corpos, mas sim a alma. A transmigração das almas, quer dizer, a reencarnação. Aí vem aqui para terminar. É pequeno, mas é bonito. É uma página só e a gente vai terminar. Vamos ver a beleza, a poesia de Camille Flammarion. Por isso que ele é o nosso patrono no livro A Gênese. Vou tentar dar aqui a entonação do Camille Flammarion. Eu não vou mais parar para explicar, porque nós já lemos, explicamos, e a gente pegar o final da carta aqui. Eis o sol de abril que brilha nos céus
e nos inunda com seu primeiro orvalho aquecedor. Os campos já despertam os primeiros botões, entreabrem-se, a primavera já floresce, o azul celeste sorri e a ressurreição se opera. Entretanto, essa vida nova é formada apenas pela morte e não recobre senão ruínas. Que beleza, hein? De onde vem a seiva destas árvores que verdejam neste campo dos mortos? De onde vem esta umidade que nutre suas raízes? De onde vêm todos os elementos que vão fazer surgir, sob as carícias de maio, as florzinhas silenciosas e os pássaros cantores? Vem da morte. A morte, senhores, desses cadáveres enterrados na noite sinistra dos túmulos. Lei suprema da natureza, o corpo material não é senão um conjunto transitório de partículas que absolutamente não lhe pertencem e que a alma agrupou segundo seu próprio tipo para criar para si órgãos, colocando-a em relação com o mundo físico. E quando nossos corpos nosso corpo renova-se assim, peça por peça, pela troca perpétua das matérias, quando um dia cai massa inerte para não mais levantar-se, nosso espírito, ser pessoal, guardou constantemente sua identidade indestrutível, reinou como soberano sobre a matéria da qual se revestira, estabelecendo assim, por esse fato constante e universal, sua personalidade independente, sua essência espiritual, não submetida ao império do espaço e do tempo, sua grandeza individual, sua imortalidade. Então ele está dizendo que essa matéria, esse conjunto formado por seres materiais, guardaram o nosso ser imortal, a nossa alma, o ser imperecível. A matéria perecível deu sorriso às flores, verde às árvores, umidade às raízes das árvores, como ele colocou aqui. Dá até vontade de morrer, né? Queria que alguém falasse assim no meu túmulo, quanta beleza. Aí ele vai concluindo, numa linguagem poética ainda. Em que consiste o mistério da vida? Através de que laços a alma se prende ao organismo? Através de que desfecho ela escapa? Sob que forma e em que condições existe depois da morte? Que recordações, afeições ela guarda? Como se manifesta? Aqui estão, senhores, tantos problemas que estão longe de serem resolvidos e cujo conjunto constituirá a ciência psicológica do futuro. Alguns homens podem negar a existência da mesma alma, como a de Deus, e afirmar que a vida moral não existe, que não há absolutamente leis inteligentes na natureza e que nós, espiritualistas, somos vítimas de uma imensa ilusão. Outros podem, ao contrário, declarar que conhece, por um privilégio especial, a essência da alma humana, a forma do ser supremo, o estado da vida futura e tratar-nos como ateus, porque nossa razão recusa-se à sua fé. Uns e outros, senhores, não impedirão que estejamos aqui, diante dos maiores problemas e que não nos interessemos por essas coisas que longe de nós estão de serem estranhas e que não tenhamos o direito de aplicar o método experimental da ciência contemporânea à procura da verdade. Digam o que disserem, nós estamos aqui diante de um enigma, do que é a morte. É pelo estudo positivo dos efeitos que se remonta à apreciação das causas, na ordem dos estudos reunidos sob a denominação genérica de espiritualismo. Os fatos existem, mas ninguém conhece seu modo de produção. Existem tanto quanto os fenômenos elétricos, luminosos, caloríficos, mas, senhores, não conhecemos nem a biologia nem a fisiologia. O que é o corpo humano? O que é o cérebro? Qual a ação absoluta da alma?
Nós o ignoramos. Ignoramos igualmente a essência da eletricidade, a essência da luz. É, portanto, prudente observar, sem tomar partido, todos esses fatos e tentar determinar-lhes as causas que são, talvez, de espécies diversas e a mais numerosa do que supunhamos até aqui. Aí vem o último parágrafo. Vocês estão entendendo? Está fácil de entender? Eu estou relendo a beleza do que ele está dizendo e a profundidade de suas palavras. Vamos para a conclusão aqui. Que aqueles cuja visão é limitada pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente esses ansiosos desejos dos nossos pensamentos ávidos de conhecer, que lance sobre esse gênero de estudos o sarcasmo ou anátema. Anátema é a condenação, o sarcasmo é o deboche. Pode lançar sobre nós, vocês que não acreditam em nada disso. Aí ele fala direto a Allan Kardec ali. Isso aqui, volta a dizer quem chegou aí agora, é o pronunciamento de Camille Flammarion, que foi um astrônomo, amigo de Kardec, ele falando ali o discurso na beira do túmulo de Allan Kardec. Tu fostes o primeiro, ó mestre e amigo. Tu foste o primeiro que desde o princípio da minha carreira astronômica testemunhaste uma viva simpatia pelas minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes. Olha a crença dele, a certeza da vida, ele está falando com Kardec ali. Pois tomando nas mãos o livro da pluralidade dos mundos habitados, o livro que Camille Flammarion escreveu, tu o colocaste logo na base do edifício doutrinário com o qual sonhavas. Então Kardec trouxe muita coisa ali, colocou do Camille Flammarion. Com muita frequência, nós nos entretínhamos juntos sobre essa vida celeste tão misteriosa. Agora, eles conversavam muito, olha como eram amigos. Ó alma, sabes através de uma visão direta em que consiste essa vida espiritual, a qual retornaremos todos e que esquecemos durante esta existência. Agora, Kardec, você está vendo tudo isso. Daqui a pouco eu vou estar aí, todos nós estaremos aí com você. Agora, voltaste a esse mundo de onde viemos e recolhes o fruto dos teus estudos terrestres. Teu envoltório dorme aos nossos pés. Teu cérebro apagou-se. Teus olhos estão fechados para não mais abrir. Tua palavra não se fará mais ouvir. Sabemos que todos chegaremos a esse mesmo último sono, à mesma inércia, ao mesmo pó. Porém, não é nesse envoltório que colocamos nossa glória e nossa esperança. Quer dizer, não é no corpo físico. O corpo cai, a alma permanece e retorna ao espaço. Nós nos encontraremos num mundo melhor e no céu imenso, onde se exercerão nossas faculdades mais poderosas. Continuaremos os estudos em que a Terra é apenas um teatro muito estreito para contê-los. Quer dizer, um testemunho que ele dá a Kardec que serve para todos nós, que encontraremos os seres que amamos, eles estão vivos, eles estão no mundo espiritual, guardam ainda o sentimento de amor, de amizade, de consideração, e que daqui a pouco estaremos todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Nosso corpo morrerá, mas a alma não. Em algumas linhas ele termina dizendo: preferimos saber esta verdade do que crer que jazes inteiramente nesse cadáver e que tua alma tenha sido destruída pela cessação do movimento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como esse sol resplandecente é a luz da natureza. Adeus, meu querido. Adeus, Allan Kardec. Adeus. Que beleza, hein? Adeus, meu querido Allan Kardec. Adeus. Pronto, relemos o estudo de hoje. É bonito, né? Eu sei que foi aqui uma falação, mas não tinha como.
isso que nós falamos, é uma linguagem poética, bonita, que dá até vontade de morder. Uma coisa bonita, né? É. A gente enxerga ela como horrorosa, não sei o quê. Mostrou a morte como uma coisa bonita, a liberdade. Não é mesmo? Vocês que chegaram depois, deu para entender? Deu, né? Então vamos terminar o nosso estudo agradecendo ao mestre Kardec, agradecendo ao nosso irmão Camille Flammarion, que pouco citamos aqui nesta casa, mas sabemos que é um espírito estudioso e que nos acompanha, incentivando-nos ao conhecimento, que como astrônomo, como estudioso do universo, tem mais facilidade na compreensão da gênese planetária, nos auxiliando no livro A Gênese, do nosso amigo Kardec. Obrigado, Altivo. Obrigado, os amigos que nos incentivam ao estudo, ao trabalho do bem. Obrigado, Leon Denis, obrigado a todos vocês. Despeça-nos. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, irmão Altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus nosso Pai Todo-Poderoso, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos em torno do livro Obras Póstumas na noite de hoje. Que assim seja.